O nome dele era Mauro, 38 anos, vigilante noturno de um depósito de ônibus na periferia. O tipo de lugar que, de dia, parece apenas um pátio cheio de veículos velhos e poeira, mas de madrugada vira um labirinto de metal, sombras e silêncio. Mauro já trabalhava ali fazia tempo, conhecia cada portão, cada câmera e cada ponto cego. E justamente por isso, ele dizia que aquele era um serviço tranquilo. O turno começava sempre igual. Café na guarita, rádio ligado, uma lanterna forte e rondas a cada hora. Só que naquela noite, o colega que estava saindo comentou algo estranho antes de ir embora. Disse que tinha ouvido passos entre os ônibus, como se alguém estivesse andando lentamente no meio do pátio. Mauro riu e respondeu que devia ser gato ou algum nóia tentando roubar peça. O colega insistiu e falou que os passos não pareciam de gente normal, pareciam arrastados. Mauro ignorou. Ele não acreditava nessas coisas. Mas depois daquela frase, o colega foi embora rápido demais, como se quisesse se livrar daquele lugar. Por volta de 1h da manhã, Mauro saiu da guarita com a lanterna na mão e o rádio preso no peito. O pátio estava vazio, mas não completamente silencioso. O vento fazia os ônibus balançarem levemente, rangendo como se estivessem vivos. A cada passo, o som da bota dele ecoava no concreto molhado. Ele passou pelos primeiros corredores entre os veículos e iluminou algumas janelas quebradas. Nada. Nenhum sinal de invasão. Só o cheiro de óleo e ferrugem. Mauro então voltou para a guarita e ficou assistindo às câmeras. Era a rotina. Só que às 2h da manhã, uma câmera do fundo do pátio começou a apresentar interferência. A imagem tremia e ficava cheia de linhas. Mauro bateu no monitor, achando que era defeito. Mas no meio da distorção, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma silhueta parada entre dois ônibus, imóvel, como se estivesse olhando direto para a câmera. Mauro apertou o zoom e a imagem piorou. Ele tentou trocar para outra câmera, mas a interferência se espalhou para todas. Foi nesse momento que o rádio dele chiou sozinho ponto no rádio. Não era voz de supervisor nem de colega. Era um som baixo, como um sussurro abafado. Mauro aproximou o aparelho do ouvido e ouviu claramente uma frase, repetida como se fosse um aviso: "Não abre, não abre, não abre." Ele sentiu um arrepio subir pela nuca. O rádio chiou novamente e ficou mudo. Mauro olhou para o pátio pela janela da guarita e tudo parecia normal. Nenhum movimento, nenhum vulto. Mas o problema era justamente esse. Parecia normal demais. Ele decidiu sair para conferir. Pegou a lanterna maior e saiu andando devagar, com a mão no cacetete. O pátio estava escuro e o único som era o vento. Mauro caminhou até o local onde a câmera tinha mostrado a silhueta. Entre dois ônibus, ele apontou a luz. Nada. Só marcas de pneus e água. Ele respirou aliviado, mas nesse momento ouviu um barulho metálico vindo do fundo, como se alguém tivesse batido na lataria de um ônibus. Mauro congelou. O som veio de novo, mais perto. Toque, toque, como se alguém estivesse batendo com os dedos. Mauro apontou a lanterna para o corredor e viu apenas uma fileira de ônibus. Só que uma das janelas estava aberta, e do lado de dentro havia escuridão total. Mauro se aproximou lentamente do ônibus com a janela aberta. Era um veículo velho, parado no fundo, usado como sucata. Ele apontou a lanterna para dentro e a luz iluminou os bancos rasgados e o corredor sujo. Tudo parecia vazio. Mas então a lanterna começou a falhar, piscando, como se a bateria estivesse morrendo. Só que ele tinha trocado as pilhas naquele dia. A luz apagou por um segundo e quando voltou, Mauro viu algo sentado no último banco. Não era uma pessoa comum. Era grande demais, magro demais, e parecia estar dobrado de um jeito impossível. Mauro deu um passo para trás e a coisa levantou a cabeça lentamente. A luz da lanterna tremia na mão dele e por um instante ele viu o rosto, ou o que deveria ser um rosto. Era liso, sem olhos, sem boca, mas com marcas profundas, como se alguém tivesse costurado pele onde não devia. Mauro tentou gritar, mas não saiu voz.
Ele correu para trás, tropeçou e caiu no chão. Quando levantou, a coisa já estava fora do ônibus, parada a poucos metros dele, alta, imóvel, como se estivesse esperando. Mauro apertou o rádio desesperado, mas só ouviu chiado. E no meio do chiado, a mesma frase voltou, só que agora mais clara: não olha para a janela, não olha para a janela. Mauro se levantou e começou a correr, mas em vez de ir direto para a guarita, ele se perdeu entre os corredores de ônibus. A escuridão era como um labirinto. Cada corredor parecia igual, cada sombra parecia esconder alguma coisa. O som dos passos dele ecoava, mas o pior era que havia outro som junto, passos mais pesados, mais lentos, seguindo ele. Mauro virou em um corredor e bateu contra a lataria de um ônibus. A lanterna caiu no chão e rolou, iluminando o concreto. Ele pegou a lanterna de novo e apontou para trás. Não viu nada, mas ouviu a respiração. Uma respiração grossa, como se algo estivesse muito perto do ouvido dele. Mauro começou a chorar, sem perceber. Ele correu mais, tentando achar a guarita, mas o pátio parecia infinito. As câmeras registraram ele correndo em círculos, como se estivesse preso ali. Em um dos vídeos, ele para, olha para cima e começa a apontar a lanterna para uma janela de ônibus. Ele fica encarando, como se estivesse vendo alguém dentro. Depois, ele dá 2 passos para trás e começa a correr de novo, mas agora em direção ao fundo do pátio, onde não havia saída. A imagem da câmera começa a distorcer, as luzes piscam e tudo fica preto por alguns segundos. Quando a imagem volta, Mauro não aparece mais. Apenas o pátio vazio e o vento. Minutos depois, a câmera da guarita grava a porta abrindo sozinha, como se alguém tivesse entrado, mas não aparece ninguém. O rádio comunicador de Mauro é encontrado no chão, ainda ligado, chiando. O supervisor chega correndo e encontra a cadeira virada, o café derramado e a lanterna jogada do lado de fora. Eles procuram Mauro entre os ônibus, chamam o nome dele, gritam, mas ninguém responde. Só encontram pegadas dele no chão molhado, que terminam de repente no meio do pátio, como se ele tivesse simplesmente desaparecido ali. A polícia foi chamada, fizeram buscas durante dias, usaram cães farejadores, mas não acharam corpo, sangue, nada. A única coisa que ficou foi a gravação do rádio. Quando analisaram, o áudio mostrava Mauro sussurrando bem baixo, quase como uma oração: não olha para a janela, não olha para a janela. E no final do áudio, uma voz diferente, grave e lenta, responde: tarde demais. Depois disso, silêncio absoluto. Até hoje, funcionários do depósito dizem que, em algumas madrugadas, dá para ver um ônibus específico com a janela aberta, e uma sombra sentada no último banco, esperando alguém chegar perto. Jonas era vigilante de uma indústria antiga, desativada depois de um incêndio que destruiu parte dos galpões. O lugar ficava isolado, cercado de mato alto e muros rachados, e durante a noite parecia ainda maior, como se a escuridão engolisse tudo. Jonas trabalhava ali fazia alguns meses e já tinha se acostumado com os barulhos estranhos. Chapas metálicas batendo com vento, portas rangendo sozinhas e o eco do próprio passo nos corredores vazios. Só que naquela noite ele estava diferente. Antes mesmo de começar a ronda, ele mandou mensagem para a esposa dizendo: amor, se eu sumir, não deixa ninguém entrar aqui. Ela achou estranho, mas pensou que fosse brincadeira. Minutos depois, ele mandou outra: tem alguma coisa errada nesse lugar hoje. Jonas então parou de responder, e a esposa ficou inquieta, mas não imaginava o que estava acontecendo de verdade. Por volta de 1h da manhã, Jonas ligou para a esposa. A voz dele estava baixa e tremendo, como se ele estivesse tentando não fazer barulho. Ele disse apenas: tem alguém aqui dentro, mas não é ladrão. A esposa perguntou o que ele queria dizer, mas Jonas parecia sem ar, como se estivesse escondido. Ele então completou: eu vi dentro do galpão queimado. Antes que ela conseguisse falar mais alguma coisa, Jonas desligou. Logo depois, o supervisor tentou contato no rádio, mas Jonas não respondia. A empresa de segurança achou que fosse alguma brincadeira ou falha no sinal, mas a esposa insistiu que o marido estava apavorado. O supervisor então decidiu ir até lá com outro funcionário,
e durante o caminho o rádio continuava chiando, como se alguém respirasse do outro lado da frequência. Quando chegaram, encontraram a guarita aberta, com a cadeira caída e o café ainda quente em cima da mesa. Isso significava que Jonas tinha saído correndo dali há poucos minutos. A lanterna dele estava no chão, acesa, apontando para a estrada de terra. As câmeras de segurança foram acessadas imediatamente. No vídeo, Jonas aparece saindo da guarita devagar, iluminando o caminho com a lanterna e olhando para todos os lados. Ele anda até o galpão queimado, aquele que ninguém gostava de chegar perto. A porta do galpão estava parcialmente aberta, como se alguém tivesse mexido. Jonas para na entrada, hesita por alguns segundos e então entra. A câmera pega apenas a escuridão engolindo ele. E depois disso, a imagem começa a falhar, como se alguma coisa interferisse no sistema. Quando a imagem volta ao normal, aparece algo no corredor do galpão. Não era Jonas. Era um vulto alto, magro, com braços longos demais, atravessando lentamente a passagem. Ele se movia como se não tivesse peso, como se flutuasse. O mais estranho é que a câmera não captava o rosto, apenas uma sombra onde deveria haver cabeça. Logo depois, Jonas aparece correndo de dentro do galpão, desesperado, quase caindo. Ele tenta falar no rádio, mas não dá tempo. Ele corre em direção à guarita, mas antes de chegar, ele para, como se tivesse ouvido algo atrás dele. Jonas vira o corpo devagar, encara o escuro e levanta a lanterna. Nesse instante, a câmera trava completamente. A tela fica preta por vários segundos. Quando volta, Jonas não está mais lá. Os supervisores entraram no galpão com armas e lanternas, procurando por invasores, mas o lugar estava vazio. Só havia cheiro de queimado e mofo, como se o incêndio tivesse acontecido ontem. Eles encontraram no chão marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da escuridão. Não eram marcas de sapato. Pareciam unhas. Em uma parede, havia riscos compridos, como se alguém tivesse tentado subir ou escapar. O mais assustador foi perceber que não existia nenhuma porta aberta além daquela. Ou seja, Jonas entrou, mas não tinha por onde sair. Mesmo assim, ele desapareceu. Nenhuma janela quebrada, nenhum buraco no muro, nenhuma passagem secreta. Apenas o galpão vazio e o silêncio. A polícia foi chamada, fizeram buscas no mato, nos corredores e até no telhado do galpão, mas não encontraram nada além do rádio de Jonas quebrado no chão. A última gravação do rádio foi recuperada. Nela, Jonas aparece respirando rápido, como se estivesse correndo, e depois sussurra algo que fez todo mundo ficar gelado. Tem alguém aqui, mas não é gente. Em seguida, um som de passos pesados ecoa, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Jonas começa a chorar e diz: "Não, não, fica longe." E então, a gravação termina com um barulho seco, como se algo tivesse batido no rádio. Depois disso, silêncio total. Jonas nunca foi encontrado. E o detalhe mais macabro é que, desde aquela noite, as câmeras do galpão queimado mostram, às vezes, uma silhueta parada na porta, como se estivesse esperando o próximo vigilante entrar. Sérgio era vigilante noturno em um condomínio de luxo, daqueles com portaria 24 horas, câmeras em cada canto e sensação de segurança absoluta. Ele era conhecido por ser rígido, calado e extremamente responsável. Nunca faltava, nunca chegava atrasado, nunca abandonava posto. Naquela noite, moradores começaram a reclamar de um problema estranho. O elevador estava descendo sozinho para o subsolo, como se alguém estivesse chamando de lá. A administração achou que fosse defeito elétrico, mas Sérgio decidiu verificar pessoalmente. Ele pegou o rádio, a lanterna e foi até o elevador principal. O prédio estava silencioso, e o corredor parecia mais frio do que o normal. Sérgio apertou o botão do elevador e entrou. Antes da porta fechar, ele avisou no rádio que iria descer até o nível -2, onde ficava um estacionamento antigo e um depósito fechado. O supervisor respondeu confirmando. Até aí, tudo parecia rotina. A câmera interna do elevador gravou Sérgio sozinho, em pé, olhando para o painel. Ele apertou o botão do -2 e o elevador começou a descer. No começo, a expressão dele era normal,
mas conforme os números diminuíam, ele ficou tenso, como se estivesse ouvindo alguma coisa. A luz do elevador piscou uma vez, rápida, e Sérgio levantou os olhos, encarando o canto superior como se alguém estivesse ali. O elevador continuou descendo e, por alguns segundos, o áudio da câmera captou um som estranho. Parecia um sussurro bem baixo, misturado com o barulho do motor. Sérgio engoliu seco e colocou a mão no rádio, mas não falou nada. Quando o elevador chegou no subsolo, a porta abriu lentamente e revelou um corredor completamente escuro, sem nenhuma luz acesa, como se aquele andar não fosse usado há anos. A luz do elevador iluminava apenas alguns metros do corredor, deixando o resto mergulhado em preto absoluto. Sérgio deu um passo para fora e parou imediatamente. Ele virou o rosto para a direita, como se alguém estivesse parado ali. O corpo dele ficou rígido, e a mão apertou o rádio com força. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. A câmera mostrou Sérgio levantando a lanterna e apontando para o escuro. A lanterna acendeu, mas a luz parecia fraca, como se estivesse sendo engolida pela escuridão. Sérgio então deu um passo para trás, retornando para dentro do elevador. Só que ele não apertou nenhum botão. Mesmo assim, a porta começou a fechar sozinha. Sérgio ficou parado, encarando o corredor como se estivesse hipnotizado, até a porta fechar completamente. Logo depois, o elevador começou a subir sozinho. A câmera interna gravou Sérgio ainda lá dentro por alguns segundos, mas algo estava errado. Ele parecia imóvel demais, como se não estivesse respirando. De repente, a imagem deu uma leve distorção, como se alguém tivesse passado na frente da lente. E então, num piscar de olhos, Sérgio simplesmente não estava mais ali. Não foi como se ele tivesse saído. Ele apenas desapareceu. A câmera continuou gravando o elevador vazio subindo normalmente, sem sinal de luta, sem barulho, sem grito. Quando o elevador chegou ao térreo, a porta abriu e estava completamente vazio. Os moradores e o supervisor olharam sem entender. Não havia como Sérgio ter saído, porque o elevador não parou em nenhum outro andar. A segurança revisou todas as câmeras do prédio. Nenhuma filmagem mostrava Sérgio saindo do elevador. Nenhuma câmera do subsolo mostrava ele andando no corredor. Nenhuma câmera do térreo mostrava ele retornando. Era como se ele tivesse evaporado dentro daquela caixa de metal. A administração chamou a polícia, revistaram o depósito antigo, o estacionamento e até o poço do elevador. Nada. Nenhum sinal. Apenas o rádio de Sérgio foi encontrado dentro do elevador, jogado no chão, ainda ligado. E o mais assustador foi o áudio registrado. Em determinado momento, o rádio chiou sozinho e uma voz muito baixa sussurrou: "Desce de novo." Depois do desaparecimento, o condomínio interditou o subsolo -2 e lacrou o depósito antigo. Mas os moradores dizem que, às vezes, de madrugada, o elevador volta a descer sozinho. A porta abre lá embaixo e fica aberta por alguns segundos, como se estivesse esperando alguém entrar. E em noites muito silenciosas, alguns juram que dá para ouvir passos no corredor escuro, passos apressados, como se alguém estivesse tentando voltar. Mas nunca consegue. O nome de Sérgio foi removido das escalas e o caso acabou arquivado como desaparecimento. Só que para quem mora naquele prédio, a verdade é uma só: Sérgio não foi embora. Ele apenas ficou preso onde ninguém deveria ter ido. E o elevador continua chamando. Antônio tinha 52 anos, era vigilante noturno e pai de família. Ele trabalhava há anos fazendo rondas em escolas, postos e prédios públicos, e dizia que a escola de madrugada sempre parecia diferente, como se o lugar tivesse memória. Naquela época, uma escola municipal passou a sofrer invasões constantes, roubo de fios, equipamentos e até vandalismo. Por isso, contrataram Antônio para ficar no turno da noite. O local era grande, com pátio aberto, corredores longos e um parquinho velho nos fundos. Antônio chegou naquela noite como sempre. Abriu a guarita, ligou o rádio, preparou um café e começou a ronda padrão. Tudo parecia normal. Mas por volta da 1h da manhã, ele ouviu algo que não fazia sentido. Era um som baixo vindo do pátio. Risadas. Risadas de crianças. Ele parou, ficou escutando e sentiu um frio no estômago.
A escola estava vazia. Não havia como ter criança ali dentro. Mesmo assim, o som continuava, como se alguém estivesse brincando no parquinho. Antônio pegou o rádio e chamou o supervisor. Disse que estava ouvindo vozes no pátio. O supervisor respondeu com calma, dizendo que devia ser molecada pulando o muro. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Isso não parece moleque, parece que tá dentro." O supervisor mandou ele esperar e não sair sozinho, mas Antônio era experiente e acreditava que podia resolver rápido. Pegou a lanterna, o cacetete e saiu da guarita. Conforme ele caminhava pelo corredor até o pátio, as risadas diminuíam, ficando mais distantes, como se estivessem se afastando dele. O ar parecia mais frio. Antônio iluminou as paredes e não viu ninguém. Só que quando chegou perto do parquinho, ele viu algo estranho. O balanço estava se mexendo devagar, mesmo sem vento forte. E ao lado, a gangorra fazia um rangido repetitivo, como se alguém estivesse subindo e descendo lentamente. Antônio apontou a lanterna para o parquinho e chamou alto, dizendo que era vigilante. Ninguém respondeu. O silêncio ficou pesado. Ele então voltou a falar no rádio, agora com a voz mais baixa: "Tem alguém aqui, mas isso não é criança, isso tá muito alto." O supervisor perguntou o que ele queria dizer, mas Antônio não respondeu. Ele parecia paralisado. O rádio gravou apenas a respiração dele acelerada. Em seguida, um barulho metálico surgiu no fundo do pátio, como se algo estivesse arranhando o portão por dentro. Antônio virou devagar, e a lanterna iluminou a quadra esportiva. Por um segundo, ele viu uma sombra alta demais, perto da arquibancada, imóvel. A sombra parecia estar inclinada, como se tivesse o pescoço esticado. Antônio deu um passo para trás e o rádio registrou um sussurro dele: "Meu Deus!" Logo depois, o rádio chiou e o som morreu. Quando o supervisor chegou com reforço, encontrou o portão principal trancado. A escola estava fechada por dentro, como se ninguém tivesse entrado nem saído. Eles arrombaram a entrada e correram até a guarita. A cadeira estava virada, o café derramado no chão e o rádio de Antônio estava ligado, mas só chiava. A lanterna dele foi encontrada no pátio, acesa e apontando diretamente para o parquinho. E o mais assustador, o balanço ainda estava se mexendo. Não rápido, não como o vento. Era um movimento lento e constante, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Eles procuraram Antônio por todas as salas, corredores, banheiro, quadra e até em cima do telhado. Nada. Nenhum sinal de luta. Nenhum rastro. Apenas silêncio e aquela sensação de que alguém observava do escuro. A polícia investigou por dias, mas não encontrou pegadas, nem invasores, nem qualquer explicação. O caso virou desaparecimento. Porém, semanas depois, um professor chegou cedo e percebeu que uma sala que sempre ficava trancada estava com a porta entreaberta. Ao entrar, ele encontrou algo que fez o corpo dele gelar, um desenho feito a giz no chão. Era um homem de uniforme, com um rádio no peito e uma lanterna na mão. A figura parecia Antônio. Só que o rosto não existia. Era apenas um vazio branco, como se alguém tivesse apagado a parte mais importante. O professor saiu correndo e chamou a diretora. Quando voltaram, o desenho ainda estava lá, e ao lado dele, havia várias marcas pequenas de mãos infantis no chão, como se crianças tivessem batido as palmas em volta do desenho. Depois disso, ninguém mais aceitou trabalhar sozinho naquela escola. Sempre que um vigilante era escalado, ele pedia para trocar. Alguns funcionários diziam que à noite dava para ouvir bola quicando na quadra, passos correndo no corredor e risadas vindo do parquinho. E em algumas madrugadas, moradores da rua juravam ver luzes acendendo sozinhas nas salas, como se tivesse aula acontecendo. Mas quando alguém chamava a polícia, encontravam tudo vazio. O caso de Antônio nunca foi resolvido. Ele saiu para investigar risadas de criança e nunca mais voltou. E o detalhe mais perturbador é que, até hoje, o balanço do parquinho se move sozinho quando o relógio marca exatamente 1h da manhã, como se alguém ainda estivesse brincando, esperando o próximo vigilante chegar perto. Leandro era vigilante noturno de um cemitério particular,
daqueles que ficam abertos 24 horas e têm ruas internas iluminadas por postes fracos. Ele tinha 41 anos e trabalhava ali fazia quase um ano. No começo, dizia que o serviço era tranquilo, mas com o tempo começou a comentar coisas estranhas. Ele afirmava que algumas lápides pareciam novas demais, como se alguém tivesse acabado de mexer nelas. Também dizia que às vezes via luzes se acendendo sozinhas em túmulos antigos, mesmo sem energia ligada naquela área. Os colegas riam, mas Leandro nunca ria junto. Ele tinha um jeito sério e assustado, como se realmente acreditasse no que via. Na noite em que desapareceu, ele chegou ao cemitério mais cedo, fez o check-in normal e foi direto para a ronda. A câmera da entrada registrou ele andando pelo corredor principal com a lanterna e o rádio, olhando para os lados como se estivesse ouvindo alguém chamar seu nome. Por volta das 2 horas da manhã, Leandro parou em frente a um mausoléu antigo, um daqueles de família rica, feito de pedra escura e com uma porta pesada de ferro. Ele ficou alguns segundos encarando a entrada, como se estivesse em dúvida. Depois, aproximou o rádio do peito e murmurou algo, mas o áudio da câmera não captou. O detalhe assustador é que, naquele momento, parecia que ele estava conversando com alguém, porém não havia ninguém ali. A câmera mostrou Leandro inclinar a cabeça, como se estivesse ouvindo uma resposta. Em seguida, ele levantou a mão lentamente e empurrou a porta do mausoléu. A porta abriu com facilidade demais, sem fazer barulho, como se já estivesse destrancada esperando por ele. Leandro apontou a lanterna para dentro, e a luz iluminou um corredor estreito, descendo para a escuridão. Ele hesitou por um instante, respirou fundo e entrou. Assim que Leandro entrou, a câmera externa registrou a porta se fechando lentamente atrás dele. Não foi um vento forte, não foi um movimento brusco. Foi como se alguém tivesse puxado com cuidado, trancando ele lá dentro. Alguns minutos se passaram e nada aconteceu. O cemitério permaneceu silencioso, até que, de repente, a porta do mausoléu se abriu de novo. A câmera registrou a escuridão lá dentro, mas Leandro não apareceu. A lanterna dele não apareceu. Nenhum som, nenhuma movimentação. Só aquele vazio escuro. Então, algo saiu de dentro. Não era uma pessoa. Era como uma sombra espessa, rastejando pelo chão, como fumaça viva, se espalhando de forma lenta e pesada. A câmera começou a falhar, tremendo e distorcendo, como se a presença daquela coisa interferisse na gravação. A sombra deslizou para fora e sumiu entre os túmulos. Quando os funcionários chegaram para verificar, encontraram o mausoléu fechado e trancado. A chave estava no lugar, no painel de segurança, como se ninguém tivesse usado. Eles abriram e entraram com lanternas, mas não havia sinal de Leandro. O interior era pequeno, sem saída, sem passagem, sem buraco. Apenas paredes de pedra e gavetas funerárias antigas. A equipe chamou a polícia e o cemitério foi vasculhado. Nada. Nenhum corpo, nenhuma marca de sangue, nenhuma luta. Só silêncio. Porém, na manhã seguinte, um funcionário encontrou algo que fez todos entrarem em choque. O uniforme de Leandro estava dobrado cuidadosamente em cima de uma lápide, como se alguém tivesse tirado dele e colocado ali com calma. O rádio estava dentro do bolso do uniforme, desligado. A roupa estava limpa, sem rasgos. Era como se Leandro tivesse simplesmente evaporado e deixado tudo para trás. A polícia tentou tratar como fuga ou desaparecimento voluntário, mas ninguém acreditou. Leandro era pai, tinha família, não tinha motivos para sumir daquele jeito. E o detalhe mais assustador veio dias depois, quando revisaram as câmeras novamente. Antes de Leandro abrir a porta do mausoléu, a câmera registrou algo quase invisível atrás dele, uma silhueta parada, colada na sombra da parede. Quando Leandro se aproximou, essa silhueta pareceu se mover junto, como se estivesse guiando ele. Depois que a porta fechou, a câmera captou um som abafado, como batidas fracas vindo de dentro. E o som durou poucos segundos, até parar completamente. Desde então, o mausoléu foi lacrado, mas funcionários juram que, em algumas noites, dá para ouvir alguém batendo lá dentro, pedindo para sair. E sempre que isso acontece, a luz dos postes começa a piscar, como se o cemitério inteiro estivesse respirando. Leandro saiu para trabalhar como qualquer outro vigilante, e nunca mais voltou para casa.
Cláudio era vigilante noturno de um supermercado grande, daqueles que ficam vazios depois das 22 horas e parecem um labirinto de prateleiras. Ele tinha 33 anos e fazia aquele turno há meses. O serviço era simples: ficar na entrada, monitorar câmeras e fazer rondas pelos corredores para evitar furtos e invasões. Só que, segundo funcionários, aquele supermercado sempre teve um clima estranho depois que fechava. As luzes ficavam mais fracas, os corredores pareciam mais longos e o silêncio era tão pesado que qualquer barulho parecia perto demais. Cláudio costumava dizer que odiava passar pelo corredor 7, porque ali as câmeras sempre falhavam e a temperatura parecia cair do nada. Na noite em que desapareceu, tudo começou aparentemente normal. Ele fez a primeira ronda, conferiu o estoque e voltou para a sala de monitoramento. Mas por volta das 2 horas da manhã, ele ouviu um barulho vindo do fundo do mercado, como se alguém tivesse derrubado algo pesado. Cláudio pegou o rádio, mas ninguém respondeu. O supermercado estava fechado e não havia mais ninguém no prédio. Ele então decidiu andar até o corredor 7 para conferir. Antes de ir, abriu a câmera do celular e começou a gravar, como fazia quando desconfiava de invasores. Enquanto caminhava, ele mandou um áudio para um amigo, tentando parecer calmo, mas a voz dele estava tremendo. "Mano, tem alguém aqui comigo, mas eu tô sozinho." No áudio, dava para ouvir claramente passos atrás dele, passos lentos e pesados, acompanhando cada movimento. Cláudio respirava rápido e continuava andando sem olhar para trás. Ele sussurrou: "Eu não vou olhar, eu não vou olhar." Quando chegou ao corredor 7, a luz piscou e apagou por um segundo. Quando voltou, Cláudio já estava parado no meio do corredor, segurando a lanterna com força, olhando fixo para frente como se estivesse vendo algo que não queria acreditar. As câmeras de segurança registraram aquele momento. Cláudio aparece caminhando lentamente entre as prateleiras. O rosto dele estava pálido e os olhos arregalados. Atrás dele, a alguns metros, surgiu algo impossível. Uma figura muito alta, curvada, com braços compridos demais e pernas finas, andando devagar como se estivesse imitando os movimentos dele. O pior é que a criatura parecia não fazer som nenhum, mas mesmo assim Cláudio parecia sentir a presença dela. Ele começou a andar mais rápido, e a figura também acelerou. Cláudio então saiu correndo, derrubando caixas no chão, indo direto para a saída de emergência. A câmera mostra ele tremendo, tentando abrir a porta com pressa, como se soubesse que se demorasse mais um segundo seria pego. Quando Cláudio abriu a porta de emergência, a câmera externa deveria mostrar o estacionamento do supermercado. Mas não mostrou. O que apareceu foi um corredor escuro, estreito, como se aquela porta tivesse se conectado a um lugar que não existia ali. Não havia carros, não havia rua, não havia luz de poste. Só um túnel preto, profundo, parecendo infinito. Cláudio ficou paralisado por um segundo, como se o cérebro dele não conseguisse entender aquilo. Mas então ele ouviu algo atrás dele, e o desespero venceu. Ele entrou naquele corredor escuro, correndo, sem olhar para trás. Assim que ele atravessou, a porta se fechou sozinha com força, como se alguém tivesse batido. A câmera tremeu e a imagem ficou cheia de interferência. O som captou um último grito abafado, e depois, silêncio total. Quando os funcionários chegaram pela manhã, encontraram a porta de emergência normal, dando para o estacionamento como sempre. Nenhum túnel, nenhuma passagem, nenhuma anomalia. A sala de monitoramento estava vazia. O celular de Cláudio foi encontrado no chão do corredor 7, ainda gravando, mas o vídeo estava corrompido, mostrando apenas sombras tremidas e um som baixo de respiração. A polícia investigou, revisou todas as câmeras, mas não havia explicação lógica. Cláudio simplesmente desapareceu. O detalhe mais perturbador é que, semanas depois, clientes começaram a reclamar que ouviam alguém batendo do lado de dentro da porta de emergência, como se alguém estivesse preso lá fora tentando entrar. E toda vez que isso acontecia, as luzes do corredor 7 piscavam, como se alguma coisa ainda estivesse rondando aquele mercado, esperando a próxima pessoa ficar sozinha. Robson era vigilante noturno de um prédio alto ainda em construção. Ele tinha 36 anos e fazia aquele serviço para evitar invasões e roubos de material. O local era grande, cheio de andares vazios,
concreto exposto e corredores que pareciam intermináveis. De dia, era só uma obra comum. Mas à noite, o prédio virava outra coisa. Robson dizia que odiava aquele turno, porque o lugar rangia como se estivesse vivo. Barulhos de metal, estalos no concreto e vento atravessando janelas sem vidro faziam parecer que alguém andava ali dentro. Mesmo assim, ele precisava do emprego. Naquela noite, uma chuva forte começou e o vento batia nos andares altos, fazendo o prédio gemer. Robson ficou na guarita olhando as câmeras, até que percebeu algo estranho. Uma das portas internas do térreo, que dava acesso às escadas, estava aberta. Ele jurava que tinha fechado. E mais estranho ainda, parecia haver uma sombra passando por dentro, subindo lentamente. Robson pegou o rádio e chamou o supervisor. Disse com a voz nervosa: "Tem alguém aqui dentro subindo as escadas, mas não tem pegada nenhuma no barro." O supervisor respondeu mandando ele ficar na guarita e esperar reforço. Mas Robson não quis. Ele acreditava que era ladrão e que, se esperasse, poderiam levar equipamentos. Pegou a lanterna e entrou no prédio. O térreo estava escuro e úmido, e a água da chuva escorria pelo chão, deixando marcas visíveis. Robson apontou a lanterna para as escadas e começou a subir devagar. A cada degrau, ele esperava ver pegadas molhadas, mas não havia nada. Nem sinal de barro. Só o som da própria respiração. Conforme ele subia, as luzes de emergência começaram a acender sozinhas em alguns andares, uma após a outra, como se algo estivesse acordando dentro do prédio. A câmera do térreo registrou o momento em que Robson chegou ao 10º andar. Ele parou no corredor, apontou a lanterna para frente e ficou imóvel. Parecia ouvir alguma coisa. Ele sussurrou no rádio: "Quem tá aí?" Ninguém respondeu. O silêncio era tão grande que dava para ouvir gotas de água pingando. Então, de repente, a câmera captou uma sombra no fundo do corredor. Não era um homem. Era uma forma alta, fina, que parecia se esticar nas paredes. Robson deu um passo para trás e a sombra também avançou, mas sem fazer barulho. O vigilante tentou correr para as escadas, mas a luz do corredor piscou e apagou. Quando voltou, Robson já estava correndo desesperado, descendo os degraus quase caindo, como se estivesse fugindo de algo que vinha logo atrás. A câmera do térreo mostrou Robson descendo, ofegante, com o rosto completamente pálido. Ele parecia fora de si, tremendo. Mas o mais estranho é que, enquanto ele descia, as luzes dos andares acima continuavam acendendo, como se algo estivesse descendo junto, acompanhando ele. Robson chegou ao térreo e, em vez de correr para a guarita, saiu direto para fora do prédio, atravessando o pátio da obra sob chuva forte. Ele não olhou para trás em nenhum momento. Parecia saber que, se olhasse, não conseguiria continuar correndo. Ele desapareceu na escuridão da rua, e ninguém viu mais. O supervisor chegou minutos depois e encontrou apenas o rádio de Robson no chão do térreo, ainda ligado, chiando baixinho. O desaparecimento virou caso de polícia. Procuraram Robson por 2 dias, vasculharam terrenos próximos e mato ao redor da obra, mas não acharam nada. Até que, 3 dias depois, trabalhadores voltaram ao prédio e subiram para conferir um vazamento. No 20º andar, encontraram algo que fez todos ficarem em choque. O corpo de Robson estava lá em cima, encostado na parede, com os olhos abertos e expressão de terror congelada. O problema é que o 20º andar ainda nem tinha escada pronta. Era impossível alguém ter levado ele até ali. O elevador da obra também não funcionava. A única forma de chegar era por andaimes externos, e naquela noite de chuva ninguém teria conseguido. A polícia nunca explicou como ele foi parar lá. Só registraram como morte suspeita e encerraram o caso. Depois disso, a obra ficou parada por semanas. Nenhum vigilante queria assumir o turno noturno. Alguns trabalhadores juravam que à noite dava para ver luzes acendendo sozinhas nos andares altos, mesmo sem energia ligada. Outros diziam ouvir passos no concreto e barulho de alguém subindo escadas que nem existiam. E o mais assustador, em algumas madrugadas, moradores próximos afirmavam ver uma silhueta parada no topo do prédio, olhando para baixo, imóvel, como se estivesse esperando alguém entrar. Robson saiu para trabalhar e nunca chegou em casa.
E desde então, aquele prédio ganhou fama de ser um lugar onde quem sobe demais não consegue mais descer. A recepcionista Letícia trabalhava no pronto-socorro e já estava acostumada com a madrugada. Mas naquela noite o hospital parecia diferente, como se estivesse vazio demais. Eram exatamente 3h03 quando o interfone da recepção tocou sozinho. No visor apareceu o morgue, subsolo. Mesmo a morgue estando fechada e sem ninguém autorizado a ligar. Letícia atendeu achando que era brincadeira, mas ouviu uma voz feminina muito baixa, quase chorando. "Moça, pode abrir a porta? Eu tô com frio." Letícia gelou. Ela olhou para as câmeras e viu o corredor do subsolo completamente escuro, mas a imagem estava tremendo, como se alguém respirasse perto da lente. O interfone tocou de novo e a mesma voz repetiu: "Por favor, eu não quero dormir aqui de novo." Letícia chamou o segurança, mas ele estava do outro lado do hospital. Enquanto esperava, a tela das câmeras mudou sozinha, indo direto para a porta da morgue. O mais assustador era que a porta estava aberta, só um pouco, e de dentro saía uma escuridão que parecia mais profunda do que deveria. Então Letícia viu uma mão surgir na fresta, uma mão pálida, suja, com unhas quebradas. A mão bateu na porta devagar, como alguém pedindo ajuda. Letícia recuou da mesa, sentindo o coração explodir no peito. A câmera aproximou sozinha e ela percebeu que não era uma mão adulta, era pequena, como de criança. O interfone chiou e a voz agora parecia mais próxima. "Eles colocaram meu nome errado, e eu acordei lá dentro." Sem perceber, Letícia levantou e caminhou até o elevador, como se estivesse sendo puxada. Ela apertou o botão do subsolo e as portas fecharam. No espelho do elevador, ela viu seu reflexo normal, até perceber uma segunda sombra atrás dela, colada, como se alguém estivesse dentro do elevador também. Letícia se virou rápido e não viu ninguém, mas sentiu um sopro gelado no pescoço. O elevador desceu e as luzes piscaram. Quando as portas abriram, o corredor do subsolo estava iluminado por uma luz fraca e tremida, e o ar tinha cheiro de formol e terra molhada. No fim do corredor, a porta da morgue estava aberta, e Letícia ouviu um choro baixo vindo de dentro. Letícia tentou voltar para o elevador, mas as portas fecharam sozinhas. Ela ficou presa. O choro parou e uma voz infantil sussurrou do escuro: "Você veio, igual a outra." Letícia se aproximou devagar e viu uma maca dentro da morgue, com um saco preto em cima. O saco começou a se mexer como se tivesse algo vivo lá dentro. Então um zíper se abriu sozinho, devagar, fazendo aquele som metálico que parecia durar uma eternidade. Letícia começou a chorar e dar passos para trás, mas sentiu o chão ficar molhado, como se algo estivesse vazando debaixo dela. Quando olhou para baixo, viu pegadas pequenas surgindo na água, andando ao redor dela, como se uma criança invisível estivesse circulando. De dentro do saco preto, uma cabeça apareceu. Era uma menina, pálida, com os olhos fundos e a pele marcada como se tivesse sido comprimida por muito tempo. Ela sorriu, mas o sorriso não era de alegria, era de alívio, como alguém que finalmente encontrou companhia. A menina levantou a mão e apontou para Letícia, dizendo: "Agora você também vai ficar aqui, para ninguém esquecer." Nesse instante, as luzes apagaram totalmente e Letícia ouviu várias portas de gavetas da morgue abrindo ao mesmo tempo, como se dezenas de corpos estivessem se levantando. Ela gritou, mas o som não saiu. Tudo ficou preto. Quando Letícia acordou, estava deitada no chão da recepção, com segurança sacudindo seu ombro e perguntando o que tinha acontecido. Ela estava pálida, suando frio, e o relógio marcava 3h33. Letícia tentou explicar, mas o segurança disse que as câmeras nunca mostraram nada no subsolo. Só que antes de ir embora, Letícia olhou para o monitor de câmeras mais uma vez, e viu, na tela da porta da morgue, uma menina parada olhando diretamente para a câmera. Ela levantou a mão e escreveu no vidro, com algo escuro, uma frase curta: "Obrigada por abrir." Eduardo era vigilante noturno em um shopping grande e conhecido. Ele tinha 29 anos, era atento e fazia aquele serviço havia mais de um ano. Conhecia cada corredor, cada saída de emergência e cada porta de depósito. De madrugada, o shopping ficava completamente vazio,
mas nunca parecia realmente morto. O ar-condicionado desligado deixava o ambiente abafado, e o eco dos passos fazia parecer que alguém estava sempre caminhando logo atrás. Eduardo dizia que o pior era a praça de alimentação, porque ali o silêncio era estranho, como se o lugar estivesse esperando algo acontecer. Naquela noite, ele começou a ronda normal, passando pelas lojas fechadas e conferindo as câmeras. Tudo estava aparentemente certo, até que, por volta das 3 horas da manhã, ele percebeu uma coisa impossível. Perto da praça de alimentação havia uma porta entreaberta, uma porta que não deveria estar ali. Ele parou, encarou por alguns segundos e sentiu o coração acelerar. Eduardo chamou no rádio e avisou o supervisor. Disse que havia uma porta aberta perto da praça. O supervisor respondeu achando que fosse alguma porta de manutenção mal fechada, mas Eduardo insistiu: "Eu trabalho aqui faz tempo, essa porta não existia." Mesmo assim, ele decidiu se aproximar. Com a lanterna na mão, foi andando devagar. Quanto mais chegava perto, mais sentia o ar ficar frio. Era como se aquela porta sugasse o calor do ambiente. Ele iluminou a entrada e viu algo que não fazia sentido. Do outro lado não parecia haver uma sala pequena de manutenção. Parecia um corredor longo, profundo, escuro, grande demais para caber dentro do shopping. Eduardo ficou parado, respirando pesado. Ele murmurou no rádio, quase sem voz: "Isso não é o depósito, isso não é daqui." O supervisor pediu para ele voltar imediatamente, mas Eduardo não se mexia. Parecia hipnotizado. A câmera do corredor gravou Eduardo tremendo, encarando a porta como se estivesse ouvindo alguém chamar seu nome lá dentro. Ele deu um passo para trás, depois outro, como se tentasse resistir. Só que de repente ele parou, virou o rosto e deu um passo para frente. Entrou. Assim que atravessou, a porta se fechou sozinha com força, como se alguém tivesse batido. O som ecoou pelo shopping vazio. A câmera registrou a porta fechada, e depois, nada. Nenhum movimento, nenhuma abertura, nenhum sinal de Eduardo. O rádio dele ficou chiando por alguns segundos, e então desligou sozinho. O supervisor correu até o local com outros funcionários, mas quando chegaram, a porta simplesmente não estava mais ali. No lugar havia apenas uma parede lisa, como se nunca tivesse existido qualquer entrada. Os seguranças passaram a mão na parede, bateram, tentaram achar alguma passagem, mas era concreto sólido. Não havia marca de porta, dobradiça, nada. O shopping inteiro foi vasculhado e Eduardo não estava em nenhum lugar. A polícia foi chamada e a administração tentou tratar como fuga, mas não havia como. Eduardo tinha entrado em uma porta, que desapareceu. Dias depois, alguns funcionários começaram a comentar que, durante a madrugada, dava para ouvir batidas vindas daquele ponto da parede. Batidas fracas, como alguém preso tentando chamar atenção. Alguns diziam que também ouviam sussurros, como se uma voz pedisse socorro bem baixo. Um segurança chegou a afirmar que encostou o ouvido na parede e ouviu claramente: "Abre, abre a porta." Depois do desaparecimento, o shopping tentou abafar o caso. A área foi reformada e cobriram a parede com um painel decorativo, como se aquilo pudesse apagar o que aconteceu. Mas quem trabalha lá diz que certas noites são diferentes. O ar fica gelado perto da praça de alimentação e o rádio começa a chiar sozinho. E em alguns momentos, câmeras captam sombras passando rápido perto do local onde a porta apareceu. O mais assustador é que, às vezes, o painel decorativo vibra levemente, como se algo estivesse batendo do outro lado. Eduardo saiu para trabalhar como qualquer outro vigilante, e nunca chegou em casa. E a pior parte é pensar que ele pode não ter morrido. Pode apenas estar preso em algum lugar, esperando alguém abrir a porta de novo. Davi era vigilante noturno de uma rodoviária pequena, daquelas que ficam quase desertas depois da meia-noite. Ele tinha 27 anos e fazia aquele trabalho há pouco tempo. Durante o dia, o lugar era cheio de gente, barulho e movimento, mas à noite virava um cenário abandonado, iluminado apenas por lâmpadas fracas e piscando. Davi dizia que o pior lugar era o banheiro masculino. Havia um espelho enorme na parede, e a luz sempre falhava. Ele comentava que, quando entrava lá, tinha a sensação de que alguém estava atrás dele, mesmo estando sozinho. Na noite em que desapareceu,
Ele estava mais nervoso que o normal. Caminhava pela rodoviária com a lanterna na mão e olhava para os cantos escuros como se esperasse ver alguma coisa. Por volta das 2 horas da manhã, ele mandou uma mensagem para a namorada dizendo: "Amor, tem algo estranho aqui hoje." Ela perguntou o que era, mas ele não respondeu imediatamente. Minutos depois, Davi enviou um áudio curto, falando baixinho: "Tem alguém me chamando no banheiro, mas eu tô sozinho." A namorada achou que fosse brincadeira, mas a voz dele estava diferente, tremendo, como se ele estivesse segurando o choro. Ela respondeu pedindo para ele sair dali e chamar alguém, mas Davi não respondeu mais. Em vez disso, alguns minutos depois, chegou outro áudio. Só que não era a voz dele. Era um sussurro rouco, lento, como se alguém falasse muito perto do microfone. "Ele já tá vindo para casa. Ele já tá vindo." A namorada entrou em desespero e tentou ligar, mas ninguém atendeu. Ela então chamou o supervisor da empresa, que imediatamente acionou a polícia e foi até a rodoviária. Quando chegaram, encontraram a rodoviária vazia. Nenhum ônibus, nenhum passageiro. Apenas o som do vento entrando pelas portas. No banheiro masculino, o celular de Davi estava no chão, com a câmera ligada, como se tivesse caído durante uma gravação. A tela ainda mostrava o vídeo rodando. No vídeo, aparecia apenas o espelho do banheiro. A imagem tremia levemente e dava para ouvir a respiração acelerada de Davi, como se ele estivesse escondido. Então, no reflexo do espelho, Davi aparece parado atrás da câmera. Só que o detalhe mais perturbador é que, quando os policiais olharam para trás, não havia ninguém ali. Era como se apenas o reflexo dele existisse. No vídeo, o reflexo de Davi começou a sorrir lentamente, um sorriso impossível, largo demais, como se não fosse humano. O vídeo registrou o momento em que o reflexo levantou a mão e tocou o próprio rosto, como se estivesse testando a pele. Depois, inclinou a cabeça e encarou diretamente a câmera. A respiração no áudio ficou mais pesada e um sussurro surgiu no fundo, repetindo o nome de Davi. Então a câmera tremeu violentamente, como se algo tivesse puxado o celular, e o aparelho caiu de vez no chão. A imagem ficou apontada para o teto, mas ainda dava para ouvir um som de passos molhados se aproximando. Em seguida, um barulho seco ecoou no banheiro, como se alguém tivesse batido a cabeça contra a parede. Depois disso, silêncio. O vídeo continuou gravando por mais alguns minutos, mas não apareceu mais nada. A polícia vasculhou toda a rodoviária, verificou salas, corredores e até o lado de fora, mas Davi não estava em lugar nenhum. Não havia sinal de arrombamento, nem de luta. Apenas o celular e o espelho. O supervisor percebeu então algo estranho. O espelho do banheiro estava com marcas de dedos por dentro, como se alguém tivesse pressionado o vidro do outro lado, tentando sair. Marcas claras, como mãos desesperadas. A namorada de Davi entregou os áudios para a polícia, mas ninguém conseguiu explicar aquela voz. O caso foi registrado como desaparecimento, mas foi rapidamente arquivado por falta de pistas. O mais assustador veio depois. A namorada de Davi disse que, durante semanas, acordava de madrugada com batidas na janela do quarto. Sempre 3 batidas lentas. Quando ela criava coragem e abria a cortina, não tinha ninguém. Só a escuridão. E o celular dela, às vezes, vibrava sozinho, como se recebesse ligação de um número desconhecido. Uma vez, ela atendeu e ouviu apenas uma respiração pesada e um sussurro que fez o corpo dela congelar. "Abre, eu tô voltando para casa." Ela desligou chorando. Davi nunca foi encontrado. E até hoje, funcionários daquela rodoviária dizem que ninguém fica muito tempo no banheiro masculino, porque às vezes, quando a luz pisca, dá para ver no espelho alguém parado atrás, sorrindo, esperando você olhar de novo.